Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui. Quero trazer uma mensagem, uma reflexão para nós, bem rápida. Também já quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. E hoje eu quero trazer uma mensagem que está lá no Evangélico de Mateus, capítulo 3. Fala assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: Vos do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Só até aqui. Meus amados, nós estamos falando aqui de João Batista. João Batista, que foi chamado para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. João Batista, a qual ele batizava, louvado é o nome do Senhor, aonde no versículo 11 vai dizer: E eu em verdade vos digo, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que nós lemos aqui. Eu quero falar sobre o primeiro passo para ser cidadão do reino do céu. O primeiro passo é o arrependimento. Para nós sermos cidadãos do reino do céu, nós temos que se arrepender. Ou seja, o que é que significa arrependimento? Vou explicar aqui bem direitinho para nós entender. Arrependimento significa o arrependimento, ele significa reconhecer o pecado, mudar de vida, né? Mudar de vida, decidir mudar de vida. O arrependimento é abandonar a prática do pecado, abandonar, se arrepender, tomar essa decisão, né? Então, aquelas pessoas que iam ao deserto da Judéia, eles eram batizados, e João Batista batizava com água. Para quê? Para o arrependimento. Por quê? Porque eles sentiam necessidade de se arrepender das práticas que eles cometiam. Então, o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus é o arrependimento. É a necessidade do arrependimento. Nós necessitamos, nós temos que reconhecer, porque nós somos sim pecador, né? E o pecado, ele entrou por causa da desobediência de um casal. Está lá em Gênesis, onde esse casal, ele desobedeceram a ordem de Deus, que era para eles não comer, nem tocar, nem comer, nem tocar, nem comer naquela árvore que estava ali no jardim do Éden. Mas a serpente astuta acabou enganando Eva, e ela acabou comendo. Então o pecado entrou pelo homem, mas a salvação também veio por Cristo Jesus. Então nós necessitamos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando nós chegamos na idade da razão, que é mais ou menos 12, 11 anos, nós necessitamos ser batizado pelo batismo do arrependimento, se arrepender da prática. Para poder entrar no reino do céu, nós precisamos abandonar as práticas que nós praticávamos, abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar a prostituição, abandonar a fornicação, abandonar o adultério, abandonar a bebida,
Então, tudo isso nós temos que abandonar: a mentira, a inveja, né? O orgulho. Então, isso tudo nós temos que se arrepender e voltar para Cristo. Se arrepender e voltar para Cristo. Então, todos nós necessitamos de arrependimento, né? Então, lá que nós vamos ver no Salmo 51, no versículo 5, aonde nós vamos falar sobre a história de Davi. Davi, ele pecou lá em vocês falam a memória, é 2 Samuel, que fala sobre o pecado de Davi, quando Davi pecou contra Betseba, né? E também contra um soldado que ele fugiantou, contra o soldado que ele preparou a morte de um soldado fiel a ele. E no Salmo 51 vai falar sobre o seu arrependimento, onde o profeta Natã vai chegar para ele e vai falar, né, tudo o que aconteceu. E quando cai a ficha, a Bíblia vai dizer que ele cai no chão ali, ele se veste roupa de pano, vai pro pó, começa a pedir a perdão, a se arrepender, começa ali a se arrepender, né? É porque Davi era o segundo coração de Deus, né? Era o homem segundo o seu coração de Deus. Então, ele vai ali se arrepender, ele se arrepende de coração, ele se derrama para o Senhor e confessa o seu pecado. Salmo 51, rapidinho para nós lá. Salmo 51, versículo 5. Mas é bom você em casa ler esse salmo todinho para você entender. Mas eu vou ler aqui só o versículo 5, que diz assim: de fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então Davi aqui está falando que de fato tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador. Vendo? Ele confessa: tenho sido pecador desde o dia em que nasci, desde o dia em que fui concebido. Aí no versículo 10 ele vai dizer assim para nós: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Conserva em mim o desejo de ser obediente, né? Então nós vemos aqui que ele pede ao Senhor: cria em mim um coração puro, né? Dai-me vontade nova e firme. Não expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Então é isso que nós temos que pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor que venha criar um coração puro, né? Criar um coração puro, e dar uma vontade nova e firme, e não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Era isso que Davi. Então Davi, ele reconheceu o seu pecado. Davi, ele reconheceu, então ele se arrependeu. Então naquele momento ele faz o que? Ele abandona toda a prática que ele tinha cometido, né? E é porque era rei, mas por ele se arrepender e entender que não ia prosperar, ele se arrependeu, ele chorou, ele reconheceu o seu pecado. Então que João Batista estava falando aqui é que nós temos que abandonar, nós temos que reconhecer todas as práticas que nós comentamos, até mesmo no pensamento, no falar. Nós temos que ter muito cuidado. As nossas emoções, como nós vamos reagir com as pessoas. Então essa mensagem hoje é uma mensagem, o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus,
passa pelo arrependimento, reconhecendo que nós somos pecadores. Nós temos que abandonar a prática. Se eu fosse falar aqui sobre arrependimento, nós ia falar muito. Eu ia falar em Romanos 3:23, Romanos 12:21, ia falar em Mateus 4:17, aonde o próprio Jesus ele vai falar, dizer assim, ó: desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se eu fosse falar aqui em Atos dos Apóstolos, aonde o apóstolo Pedro, ele pregou também sobre o arrependimento. Ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de os tempos, do refrigério pela presença do Senhor. Então essa é a necessidade. Todos nós necessitamos do arrependimento. Todos nós necessitamos de se arrepender, certo? Então fique na paz do Senhor. Que Jesus Cristo abençoe a cada um e até a próxima.